Bom dia, eu sou Maria do Livramento Avis, sou moradora do bairro do Bengui, pedagoga e educadora popular. Falar um pouco da minha história de vida é falar também da história deste bairro no qual eu vivo até hoje. Desde a década de 80, quando aqui cheguei, juntamente com milhares de outras pessoas oriundas do campo e de outros estados do Nordeste brasileiro. O bairro do Bengui, ele tem origem num processo de luta e organização, mas principalmente da luta pelo direito de morar, e no qual muitas mulheres e homens estavam engajados e ainda estão nos dias atuais. Nesse contexto, fazer uma nova releitura, uma releitura da nossa realidade, das condições de vida que vivíamos e daquilo que sonhávamos de uma sociedade mais humana, justa e igualitária para todos. A luta, ela visa principalmente fomentar esse debate, esse novo olhar sobre as estruturas de dominação e opressão existentes na nossa sociedade. A luta contra as desigualdades sociais. Um ato político que visa romper com essas formas de opressão e segregação social. Nesse contexto, o Bengui se constituiu. E nesse contexto, é importante a gente discutir também as forças oprimidas na sociedade, entre elas as mulheres e jovens de nossa comunidade. E, portanto, constituir processos de organização, de empoderamento de homens e mulheres enquanto sujeito histórico, enquanto pessoas que agem coletivamente na construção de um mundo mais justo. Esse movimento também dá origem ao movimento feminista aqui no bairro do Bengui e incide na formação das mulheres, na organização, no enfrentamento das desigualdades sociais, da violência contra a mulher e principalmente de organização, de emancipação, de empoderamento e de luta na afirmação de sua identidade, da sua condição de mulher na sociedade, de igualdade de gênero. Tantas coisas, sabe? É difícil até expressar, porque com o tempo, a história na década de 80 era e era uma explosão de pessoas chegando nesse bairro, uma explosão de ideias, de sentimentos, de valores, de interculturalidade, que fomentou todo esse debate, todo esse processo de luta e organização da comunidade. Junto conosco, outros atores sociais que vieram contribuir nesse processo de organização e mobilização social. Nesse contexto, as mulheres sempre foram muito presentes, até porque, na época, o índice de violência contra a mulher no bairro do Bengui era muito grande, e ainda hoje existe. O bairro do Bengui é constituído de 40% de mulheres chefas de família, de mulheres que tiveram que arregaçar as mangas e trabalhar, lutar para criar seus filhos, para educar. Mas isso só não bastava, era preciso ir além. Nós precisávamos de educação para os nossos filhos e para nós mesmos, né? E daí foram surgindo, né, os movimentos. A base de organização inicial no bairro do Bengui se constituiu através da Associação de Moradores, fundada em 11 de outubro de 79. Depois desse processo de organização, através da Associação de Moradores, que tinha uma participação ampla, vinculada à Comissão dos Bairros de Belém, vieram outras discussões e outras necessidades de organização.
E daí o movimento de mulheres nasce nesse contexto, né? Porque era preciso ter uma pauta específica para discutir o papel da mulher na sociedade. Qual era o nosso papel nesse contexto histórico de luta e de organização? Nós não queríamos apenas a casa para morar, mas nós queríamos qualidade de vida, de respeito, de igualdade, de fraternidade, de participação, de ser enxergada como sujeito de direito, sujeito histórico. Nesse processo de afirmação da nossa identidade enquanto mulher, a discussão sobre a igualdade de gênero sempre foi muito presente. Assim como trabalhar a questão do respeito às diferenças, trabalhar a unidade na diversidade de sujeitos históricos. Nessa perspectiva, trabalhar a educação, tendo como base sempre a educação. Porque sem educação não podíamos naquela época chegar a lugar nenhum. Mas para isso também nós precisávamos de transporte de qualidade, nós precisávamos de escolas. E então a luta, ela vai se dando à medida que nossas necessidades vão acontecendo. Freire, ele fala que a partir das necessidades, as pessoas são capazes de transformar a realidade em que vivem no melhor viver. E foi isso. A educação popular, ela é isso. O movimento social, o movimento popular, ele dá origem à educação popular. E nesse processo da educação popular, se originou aqui no bairro o Núcleo de Educação Popular, do qual eu faço parte, que também tem essa discussão, esse debate na formação de sujeitos históricos. É importante a gente considerar que as classes oprimidas, marginalizadas, que estão à margem da sociedade, e não são poucas, elas precisam que a gente faça a diferença, né? Que nós, mulheres engajadas na sociedade, para além dos muros de nossas casas, de nosso bairro, né, se deram as mãos e historicamente estão aí, no Brasil e no mundo, nessa construção, nesse movimento, pela construção de uma sociedade sem opressão, sem opressores e sem oprimidos. O que nós queremos é participar, é defender os nossos direitos, é ter condições de igualdade e viver numa sociedade melhor para nós e para nossos filhos. Mas também reconhecer que sozinhos, isolados, nós não vamos a lugar nenhum. Para isso, é necessário que esse movimento ele se torne mais abrangente, e ele é abrangente. Ele se insere num contexto amplo de sujeitos que atuam na sociedade lutando pelos seus direitos sociais, nas diferentes esferas. Essa escola viva, né? Essa escola que nasce da vivência, da experiência, de homens e mulheres engajados pela transformação da sociedade. Creio que o movimento feminista ele é muito importante nesse processo. As mulheres sempre foram muito presentes nas organizações sociais. Elas estão em diferentes espaços atuando, desde a escola, mesmo na comunidade, no lugar mais simples, às vezes sem saber que elas estão fazendo, mas elas estão fazendo algo para mudar essa realidade da qual estamos inseridos. Então, falar do papel da mulher na sociedade é falar
também da importância que esse movimento tem nesse debate, né, de romper com essas estruturas de opressão na qual nós também, mulheres, estamos inseridas, apesar de tantas conquistas, ainda é muito presente a questão da violência contra a mulher, o feminicídio e a discriminação social, racial, né, o preconceito. Então é preciso vencer tudo isso, enfrentar tudo isso e construir uma sociedade mais humana e justa para todos.